Olá, pessoal. Aqui é a Natália. E aqui é o Rafael. E começamos hoje mais um episódio do nosso podcast. Então, para o episódio de hoje, a gente trouxe mais um convidado para nos auxiliar na conversa sobre os temas de monumentos e sobre a queima da estátua de Borba Gato em São Paulo. Nos últimos episódios, para quem tem escutado a gente, nós trouxemos convidadas da área das artes visuais e também da organização popular para trazer novos pontos de vista sobre essas duas questões. E hoje, então, nós trouxemos mais um convidado para conversar com a gente, que já é um conhecido da Turma Mora 2, que vai trazer uma perspectiva nova também sobre esses temas. Então, professor Marcelo, te convido a se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Então, sou o professor Marcelo, sou professor de História do Colégio de Aplicação e agradeço bastante pelo convite. Vamos conversar, pessoal. Tá certo, muito a gente que agradece por ter aceitado o convite para conversar com a gente, professor. Então, Marcelo, vamos começar com as nossas perguntas. Vamos à primeira. Como podemos pensar, numa visão histórica, a queima da imagem de Borba Gato, que ocorreu em São Paulo, e as intervenções nas imagens dos monumentos dos líderes da Revolução Farroupilha, no dia 20 de setembro, neste ano, aqui no Rio Grande do Sul, sabendo que houve uma discussão sobre isso no encontro síncrono da semana 31, no componente de História, pelo que a gente sabe, né? Isso. Assim, pessoal. Essa intervenção que se faz sobre as estátuas, a gente pode dizer talvez que ela seja mais histórica do que a própria história das estátuas. Por que isso? Bom, imagino que vocês já tenham conversado sobre isso, mas quando uma determinada sociedade toma a decisão de transformar alguma coisa em monumento, é porque aquela coisa ela saiu um pouco da história e ela virou símbolo. Então, a decisão de colocar uma estátua do Bento Gonçalves, a decisão de colocar uma estátua do Borba Gato, a decisão de colocar um tambor lá na praça, lá no lar do Brigadeiro Sampaio, a decisão de colocar uma estátua muito grande do Almirante Negro, lá no Rio de Janeiro, essas decisões elas são história daquele que está colocando o monumento, e não necessariamente daquele indivíduo que está sendo retratado no monumento. E o ato de incendiar a estátua também. O ato de incendiar a estátua é um ato histórico de indivíduos situados no nosso tempo que entendem que aquele monumento representa alguma coisa e se sentem a tal ponto violentados por aquele monumento que se organizam para botar fogo nele. Que é uma coisa extrema, é um ato extremo, controverso, que eu não vejo como um ato que eu proporia, mas eu entendo o sentido daquele ato. Eu entendo quem consegue fazer isso. Acho que nossa função também é tentar compreender por que se faz aquele determinada ação. Então é isso. Os bandeirantes têm uma história? Sim, eles têm. Essa história é importante para a formação do Brasil? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas o que está ali representado no Borba Gato é o símbolo do Borba Gato. E o que os indivíduos que botaram fogo estão fazendo, eles estão atacando o símbolo, aquilo que Borba Gato representa. Então é nesse sentido que a gente tem que entender esse acontecimento. Continuando com a próxima questão, prof. Sobre esse ato de queimar, né, que a estátua do Borba Gato, ela especificamente foi queimada, e para além de uma questão prática, porque era uma estátua que podia ter sido queimada, né? Alguns monumentos famosos que sofreram que passaram por algum tipo de intervenção, eles foram derrubados ao invés de queimados. Sempre parece que existe uma escolha entre derrubar, entre queimar ou outro tipo de intervenção. O que tu acha que é essa simbologia do ato de queimar? E existe uma diferença entre queimar e algum outro tipo de intervenção? Tu enxerga que isso é uma ação histórica, que faz sentido, que é diferente simbolicamente entre queimar, pintar um monumento ou derrubar um monumento? Tem uma diferença? Eu acredito que sim. Porque assim, esse tipo de debate, o que é o símbolo e o que é o puro vandalismo? É muito tênue a diferença entre uma coisa e outra. Né? Então, eu entendo o ato de queimar, mas por outro lado ele imediatamente vai ser interpretado como vandalismo. E talvez aquilo que seria altamente significativo, na crítica àquele monumento, ela se perde nesse vandalismo. Eu sempre lembro, vocês talvez devem lembrar do famoso destruição dos relógios dos 500 anos.
Aquilo tinha um símbolo em atacar aquele relógio, um símbolo bem amplo, mas o que, óbvio que como era um monumento ligado à mídia, né, o que se espalhou socialmente foi apenas o ato do vandalismo. Então, o que me parece? Me parece às vezes é uma questão também de estratégia política, do que tu vai fazer. Tu queimar o monumento evidenciou essa questão do vandalismo. Por outro lado, evidenciou também o debate, porque bem ou mal, no outro dia, os jornais estavam ali, todos falaram sobre aquilo. Todos falaram sobre aquilo ao ponto que nós estamos aqui falando sobre isso. Certamente a gente nem estaria aqui conversando sobre isso se não fosse o incêndio. Talvez o Borba Gato para mim era uma coisa muito aleatória, lá um daqueles nomes aleatórios, né? Do Raposo, tem o outro Borba, assim, uma série de bandeirantes que a gente só lembra vagamente dos nomes. Não, mas a gente se prestou a conhecer um pouco mais. Eu fui ler um pouquinho mais sobre esse cara. O cara nem é dos mais terríveis, porque os bandeirantes eram pessoas terríveis, né? E ele nem é um dos mais, porque ele, por exemplo, ele não se envolveu diretamente em missões de apresamento de indígenas, né? Enquanto o sogro dele se envolveu. Então, ele nem é o pior dos indivíduos, mas ele representa, e ele simboliza aquele movimento. E ele sim simboliza um movimento que foi genocida, dentre outros termos possíveis de ser utilizados. Então, o que acontece? Eu acho assim, o símbolo, ele se efetivou, o símbolo funcionou, o símbolo de queimar, né? Mas ele também produz seus rebotes, né? Que em alguma dimensão ele leva o debate, mas ele também fecha o debate. No sentido que as pessoas vão olhar para esses indivíduos queimados e vão dizer, não, vocês são vândalos, não tem nem que conversar com vocês, não tem nem o que dialogar com vocês. Aí tu pede o que eu, Marcelo, entenderia como um caminho bacana. Eu acho, por exemplo, é muito mais significativo, ou pelo menos incomoda mais, mas por outro lado também tira a ideia de vandalismo, o que se fez muito aqui no Rio Grande do Sul com a estátua do laçador. Volta e meia eles maquiam a estátua, não sei se vocês já lembram disso. Volta e meia eles vão lá, colocam um batom, colocam maquiagem, e aquilo ali é um protesto genial, porque pega toda aquela imagem do gaúcho macho e tu avacalha com essa imagem, sem quebrar a estátua, sem vandalizar a estátua, mas produz um simbolismo gigantesco, incomoda pra caramba, né? As pessoas ficam muito incomodadas. Acompanhavam familiares dizendo, olha que absurdo que fizeram ali com o laçador, não sei o quê. Por quê? Porque conseguiu atacar o símbolo sem o ônus do vandalismo, né? Enfim, eu achei um caminho possível. O que faz com que necessariamente uma estátua, um monumento aconteça uma intervenção e não outra? Bom, aí tem as questões históricas, né? Nesse momento, essa urgência se colocou, porque um grupo entendeu que aquilo ali que era complicado, né? Manter aquele símbolo. É claro também, não dá para deixar de entender, que nós também somos muito colonizados, né? A gente vem numa esteira aí de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Inglaterra. Então a gente também é capturado por essas questões que acontecem em outros países, né? Normalmente países centrais. Então também não dá para esquecer, assim, não é um movimento genuinamente autêntico do Brasil, né? Isso aí vem de outros contextos. Muito obrigada, então, professor Marcelo. E então, como a gente percebe, né, as intervenções no nosso país e no mundo todo, né, elas não são raras. E aí a gente até trouxe aqui como exemplo, a gente tinha pensado em trazer como exemplo duas intervenções, né, justamente essa do relógio dos 500 anos do Brasil, que o professor já comentou, e a do tamanduá, que é de um dos mascotes símbolo da Copa do Mundo aqui no Brasil, patrocinado pela Coca-Cola e que foi danificado em um ato no centro de Porto Alegre e tudo mais. Então a gente queria saber se tu acredita que ações como essas geram, né, algum tipo de impacto. Sei que tu já comentou um pouco, mas se quiser falar mais sobre. Tranquilo. Eu acho assim, inegavelmente elas geram impacto, né? Acho que tem aquela questão que Foucault sempre fala, né? Que quando tu nega uma coisa, quando tu proíbe uma coisa, aí essa coisa se torna evidente. Então, quando tu fala dela, mesmo que seja para negá-la, tu torna ela visível. Então é isso. Daqui a pouco ninguém dava bola para um monumento específico, estava lá esquecido, abandonado. Tu vai lá, tu faz alguma intervenção nele e tu traz ele ao debate. Inclusive de formas, talvez, que a gente nem dimensione. Então, vou te dar um exemplo. Eu vi uma reportagem assim, 2 dias depois do incêndio à estátua do Borba Gato.
imediatamente o empresário, que não quis se identificar, se colocou para reconstruir o monumento. Aí vamos tentar interpretar um pouquinho esse ato, né? O indivíduo vai gastar um dinheirão para fazer isso, certamente vai custar caro, aquela estátua ela é monstruosa, ela é gigantesca, né? Mas o que leva uma pessoa a te pegar o seu dinheiro e colocar para restaurar aquele símbolo? É o símbolo. Tal qual aqueles indivíduos puseram fogo porque entendiam que isso simbolizaria alguma coisa, tu tem um indivíduo que vai lá e vai gastar o seu dinheiro porque ele entende que restaurar aquele símbolo bandeirante, essa mitologia é importante para aquele grupo. E talvez potencialize essa mitologia naquele grupo. Talvez aquele grupo pense mais ainda a partir daquele símbolo, por causa da intervenção. Então as intervenções, às vezes, elas escapam um pouco do nosso alcance, né? A gente torna visível aquilo, torna o tamanduá visível, torna o relógio dos 500 anos visível. O relógio dos 500 anos talvez seja um exemplo de algo que fugiu um pouco do controle, porque jogou muito contra aqueles indivíduos. Eles foram perseguidos, alguns foram presos. Então, assim, eu acho que há sempre tu torna visível, mas dependendo da forma como tu torna visível, isso pode ter um rebote, em amplos sentidos. Em amplos sentidos. Com certeza. Muito obrigada. Então, acho que para encerrar a nossa última pergunta que a gente tinha aqui, com relação a essas intervenções que, de certa forma, elas são feitas numa ilegalidade, talvez, pode ser dito assim, tu acredita que existem formas de fazer contrapontos a esses símbolos, a esses monumentos, de forma legal? Tá. Eu acredito que sim, pessoal, eu acredito que é possível. Eu acho que sempre a gente tem que entender caso por caso, né? Vou te dizer por quê. Eu acho que se nós tivéssemos... Eu acho que isso já foi feito, por exemplo, já se tentou fazer, por exemplo, com simplesmente o nome da nossa principal avenida, tirada na cidade, Castelo Branco, que num governo mais progressista foi rebatizado para legalidade, e depois se usou uma manobra regimental da Câmara para voltar a Castelo Branco. Eu acho que dependendo de como fosse a homenagem e para quem fosse a homenagem, por exemplo, a gente não pode se dar o luxo de homenagear alguém num alto grau de um racista assumido, num genocida retumbante, assim, acho que há limites, né? Ao mesmo tempo, eu entendo que o ato de tu homenagear esses indivíduos em alguns contextos históricos é importante. E que me parece que, dependendo do caso, mais efetivo seria contrapor memória. Eu acho o melhor exemplo a gente tem aqui em Porto Alegre mesmo, né? Lá na Praça Brigadeiro Sampaio, né? Lá, Brigadeiro Sampaio é o patrono do Exército, da Infantaria do Exército. Então é um cara assim, mais da memória oficial positivista possível, né? É o cara um grande homem do Exército. Então se pegou esse mesmo lugar, essa mesma praça, e se colocou lá o tambor. Né? E se ressignificou aquele espaço, que também, por sua vez, era o Largo da Forca. Né? Então tem uma memória muito, muito terrível, especialmente a população negra de Porto Alegre. Então tu pega todos esses símbolos, esses sentidos, e tu reelabora e monumentaliza. Então eu entendo que esse ato de remonumentalizar, né, intervir nos monumentos, ele é um ato interessante. O que se fez, por exemplo, na Inglaterra, daquele, eu acho, do Charles Colston, não estou certo, que era um traficante de escravos, né, que o pessoal jogou dentro do rio. Vocês devem lembrar dessa cena. O pessoal foi lá, tirou a estátua e fez o que com a estátua? Tirou ela da exibição pública, concordo. Mas botou ela num museu, também não destruiu a imagem. Porque o próprio ato de colocar o indivíduo ali é história, é memória. Então tu vai depois criar uma memória em cima daquilo, dizer, olha, em algum momento se entendeu que esse indivíduo deveria ser valorizado, mas os tempos mudaram e a gente entende que hoje ele não deve ser valorizado, e as práticas eles não devem ser valorizadas, certo? E o que ele fez na história é uma coisa, agora o símbolo a construção de símbolo a gente não pode aceitar, e é nessa construção de símbolo que a memória atua, né? Essa memória dos monumentos atua. Acho que esse é um caminho legal. Enfim, eu não sou a favor de destruir monumento, né? Porque eu acho que isso é falsear também a história. Porque se nos anos 70 alguém achou interessante botar um monumento X, é porque as pessoas se organizaram para isso. Se isso foi obra do poder, com certeza foi obra do poder. Sempre é obra do poder. Ninguém monumentaliza sem poder.
Se hoje os movimentos negros de Porto Alegre conseguem monumentalizar, é porque eles conseguiram ganhar poder suficiente para monumentalizar, pra fazer um bará no mercado, fazer o lápis tambor, fazer a pegada africana, assim por diante, né? Eu sempre lembro, eu gosto ali do Araújo Viana, né? E na frente do Araújo Viana, eu não sei se vocês lembram, tem três monumentos bem na frente do Araújo Viana, né? O Beethoven, Chopin e Vila Lobos. Eu sempre me pergunto isso, por que não? Olha quem está, olha a ideia de música que se resolveu monumentalizar na cidade, né? Monumentalizou música clássica, um tipo de música, a manifestação de um tipo de símbolo, de um tipo de poder, de um tipo de grupo social. Talvez vai chegar um momento em que a gente não vai destruir isso, mas a gente vai botar outro indivíduo ali. A gente vai botar outro monumento naquele espaço. Nós vamos disputar essa memória. Então é um pouco nesse caminho que eu sigo, Natália, Rafael. Acho que a gente luta, mas a gente luta sem necessariamente falsear. É porque simplesmente derrubar é falsear. Quer dizer, então quer dizer que nunca foi importante. Não, já foi muito importante, pessoal. Mas hoje a gente entende que não é tanto assim. Foi muito esclarecedor, inclusive, isso. Porque realmente pensar que não basta simplesmente derrubar ou queimar algum monumento, que a gente acaba com o que aquilo ali representa. Então, novamente, muito obrigada, professor Marcelo, por ter compartilhado tantas coisas importantes com nós e fazer a gente pensar, né, sobre todos esses significados e que envolvem, né, os monumentos e tudo mais. E realmente muito importante pensar que a gente não pode apagar, né, a história, falsear a história, como o professor disse, né, a gente pode contrapor de várias maneiras, mas também não apagar, né, completamente. Então, a gente só queria deixar uma provocação aqui para a turma Mora 2, que está nos ouvindo agora, e para vocês pensarem sobre como vocês percebem isso tudo que a gente conversou, como vocês percebem os monumentos que vocês veem nas ruas, quais monumentos vocês conhecem, o que eles significam, o que será que eles querem dizer. E acho que era isso. Muito obrigada. Então, pessoal, nós encerramos aqui mais um episódio de podcast e a gente se ouve na próxima semana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Se cuidem, não deixem de fazer as atividades, tá? Até quarta-feira.